Atenção, atenção você beneficiário do Bolsa Família. Já pensou você não pagar a sua conta de energia? Seria ótimo, não é? Como muitos de vocês sabem, no dia de ontem o presidente Lula assinou uma medida provisória deixando de graça a conta de energia para milhões de pessoas. Aí surgiu a seguinte dúvida: será que todo mundo do Bolsa Família vai também ficar isento, não vai mais pagar a conta de energia? Será mesmo? Neste vídeo você vai entender se você, beneficiário do Bolsa Família, não vai pagar mais a conta de energia. Então assistam este vídeo até o final para vocês ficarem por dentro de tudo, certo? Se inscreve em nosso canal, ativa o sininho de notificações, compartilha com todo mundo e esmaga o teu dedo no like para dar aquela moral ao nosso canal, certo? Esse aqui é o nosso Instagram, vem fazer parte da nossa família se você gosta de informação verdadeira, simples, onde todo mundo compreende, ok? Sem mais enrolação, vamos ao que interessa. Pois bem, como vocês sabem, trouxe um vídeo ontem explicando para vocês que o presidente Lula assinou uma medida provisória que já tem força de lei, onde diz o seguinte: milhões de pessoas não vão pagar mais a conta de energia. A conta de energia será gratuita para milhões de pessoas. E outras milhões de pessoas terão um desconto na sua conta de energia. Jefferson, eu quero saber se eu não vou pagar mais a energia. Eu moro em casa de aluguel. Será que eu pago ou se eu não pago? Calma que eu vou te explicar agora. Então, meu querido amigo e minha querida amiga, beneficiário do Bolsa Família, será que você não vai mais pagar a conta de energia? Sim ou não? Só vai saber quando você assistir este vídeo. Pois bem, olha só que os grandes jornais do nosso Brasil começaram a publicar, mas vocês souberam em primeira mão aqui em nosso canal. Globo publicou: governo anuncia MP que amplia descontos na conta de luz para 60 milhões de pessoas. É bom vocês ficarem atentos nessa questão aí. Informação oficial do próprio governo: nova tarifa social de energia elétrica vai beneficiar mais de 60 milhões de brasileiros. Excelente, show de bola. Olha aí outra informação oficial: Lula assina MP que isenta 60 milhões de pessoas da conta de luz. Show de bola. Excelente, 60 milhões de pessoas sem pagar a conta de luz, não é mesmo? Pois bem, volto a dizer: ontem, o presidente Lula assinou essa medida provisória que vai de fato beneficiar milhões de pessoas, milhões de famílias. E isso vai fazer com que você não pague mais a sua conta de energia. Jefferson, então quer dizer que todo mundo do Bolsa Família não vai pagar mais a conta de luz? Nem todo mundo. Como assim, Jefferson? Nem todo mundo. Eu vi aí em vários canais que todo mundo do Bolsa Família não vai pagar mais a conta de energia. Mentira, não é todo mundo não. E eu vou te provar neste vídeo aqui. Entendido? Então, se liguem neste vídeo. Assistam até o final para que vocês possam tirar as suas próprias conclusões, claro, baseado na informação verdadeira. Entendido aí? Beleza? Então, prestem muita atenção em algumas páginas que o próprio governo federal ele divulgou. Olha só primeiramente essa aqui: alívio na conta de luz para 115 milhões de brasileiros. Jefferson, o governo não disse que era 60? Você ontem falou que era por volta de 20 milhões, 40 milhões. Calma que eu vou te explicar. Por isso que é importante vocês assistirem aqui o nosso vídeo para não deixarem nada passar aí. Ok? Olha só o que ele publicou também: gratuidade, ou seja, quem não vai pagar a conta de energia. Gratuidade da conta de luz para 60 milhões de brasileiros. Isso mesmo, 60 milhões de pessoas ficarão isentas de pagar a conta de energia zerada. Jefferson, mas 60 milhões é muitas pessoas, sim, é muitas pessoas, porém não são 60 milhões de famílias, são 60 milhões de pessoas. Vale lembrar, na sua família tem quantas pessoas? Pois é, então eles fizeram aí a junção da quantidade de pessoas que moram na mesma casa que você e
colocaram aí esse total de 60 milhões de pessoas, mas a quantidade de famílias é menor e nós vamos ver logo mais. Em relação à gratuidade, conta de energia zerada, 60 milhões de pessoas, tá vendo? E em relação ao desconto de até 12%, 55 milhões de pessoas, de brasileiros, ficarão isentos de pagar, terão um desconto de 12% na conta de energia, tá bom? Beleza? Agora, eu quero saber quais são as regras para que eu fique zerado aí na minha conta de energia. Vou te passar agora, então presta atenção. Olha só aí. Gratuidade, ou seja, quem não vai pagar mais a conta de energia? Aí você vai verificar, você que é do Bolsa Família, verifica se você se enquadra nesses requisitos. Qual é o primeiro requisito? A conta será gratuita para famílias com renda per capita mensal de até meio salário mínimo. Ou seja, todo mundo que está no Bolsa Família porque a renda per capita está abaixo de meio salário mínimo. Primeiro requisito, vocês estão aí aprovados, tá? Segundo requisito, inscritas no cadastro único. Todo mundo que recebe o Bolsa Família está inscrito no cadastro único. Então, o segundo requisito, vocês estão aí, ó, aprovados. Terceiro requisito, é esse aí que vai fazer com que alguns beneficiários do Bolsa Família não tenham a conta de energia zerada. Vamos lá, olha só. E que consumam até 80 kWh por mês. Jefferson, o que é isso? Quanto que você gasta de energia? Se você gasta 80 kWh todos os meses, até 80 kWh, você vai ficar com a conta de energia zerada. Jefferson, aqui o meu deu 85, deu 90, deu 120 kWh. Aí você já não teria mais a gratuidade da lei. Então entendam, vocês que são beneficiários do Bolsa Família, vocês já estão aí aprovados na primeira regra, que é em relação a receberem até meio salário mínimo. Se estão no Bolsa Família é porque sua renda per capita está até meio salário mínimo. Segundo ponto, está inscrito no cadastro único. Esse segundo ponto vocês também estão aprovados. Terceiro ponto é em relação aos 80 kWh. É esse aí que vai definir se você, beneficiário do Bolsa Família, vai ter a sua conta de energia zerada. Entendido aí? Beleza? Acredito que você ficou agora ciente, não é? Jefferson, em relação aos descontos, olha aí abaixo, os descontos. Para famílias que possuem uma renda per capita mensal entre meio salário mínimo e um salário mínimo, haverá um desconto de cerca de 12%, certo? E também o consumo tem que ser de até 120 kWh para você ter um desconto de 12%. Entendido? Beleza? Agora, olha aquele ponto que eu falei para vocês, que em relação a 60 milhões de pessoas, mas a quantidade de famílias era menor. Olha aí ao lado, vejam só. Beneficiados. Em um primeiro momento, cerca de 17 milhões de famílias terão gratuidade, ou seja, não irão pagar nada de energia elétrica. E outras 21 milhões de famílias poderão ter a redução de cerca de 12% na conta de luz. Ao todo, serão 115 milhões de pessoas beneficiadas. Excelente! Show de bola! Jefferson, e quem vai pagar essa conta aí? Como é que eles vão pegar esse dinheiro? Olha aí, eles explicam também. Quem vai pagar essa conta? O custo da isenção está estimado em 3,6 bilhões de reais por ano. O dinheiro será obtido por meio de redistribuição de encargos dentro do próprio setor elétrico. Alguns deputados, senadores da oposição estão dizendo que quem vai pagar essa conta? A classe média. Vai ter um aumento na conta de energia para essas pessoas, onde outras pessoas ficarão isentas. Isso aí é o que a oposição está informando e eu já estou dando uma averiguada nessa questão. Jefferson, quando começa a ter a conta de energia zerada? Olha aí, se liga. Quando? A medida provisória entra em vigor a partir desta quarta-feira, ao ser publicada no Diário Oficial da União. Foi publicada no Diário Oficial da União na quarta-feira, ontem, certo? Mas vejam só, olha aí abaixo. Porém, as novas regras passam a valer em 45 dias. A princípio,
lá no mês de junho vai começar a valer. E terão que ser avaliadas e autorizadas por deputados e senadores nos próximos 120 dias. O que acontece? Vocês lembram que o presidente Lula, o que foi que ele fez? Assinou a medida provisória. Medida provisória, ela já tem força de lei, ela já começa a valer. Porém, ela ainda vai passar pelo crivo, pela votação, pela análise dos deputados federais e dos senadores. Eles irão analisar isso lá na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Após eles fazerem essa avaliação, eles podem mudar algumas regras, ou podem melhorar, ou podem piorar. Pois é, isso pode acontecer. Toda medida provisória que é um direito do presidente da República, tá? Ela passa pela votação, pela análise do Congresso Nacional. Tanto deputados como senadores, eles irão realizar a votação, se aprovam, se modificam ou não, entendeu? Mas ela já começa a valer, certo? E o Congresso tem 120 dias para analisar essa medida provisória. Se eles não analisarem em 120 dias, essa medida ela caduca, ela perde a validade e quem pegou o benefício pegou, quem não pegou não pega mais. Entendeu aí, não é? Mas eu acredito que os deputados e os senadores irão aprovar porque é algo benéfico para milhões de pessoas. Concordam comigo? E aí, eu quero saber de você. Você, beneficiário do Bolsa Família, você já recebe menos que meio salário mínimo de renda per capita ou até meio salário mínimo. Você já está inscrito no Cadastro Único. Agora, pega a tua conta de energia e verifica se lá está em até 80 kWh por mês. Se estiver, você vai ter ali a tua conta de energia zerada. Compartilha com todo mundo, começa a nos seguir agora, porque aqui sim vocês têm a informação em primeira mão. Fiquem todos com Deus, valeu, falou e fui!